Olá, pessoal! Continuando a nossa aula sobre sobre expressões idiomáticas em uma classe de espanhol, vou começar com vocês falando sobre o Mário Vargas Llosa. Por que eu acho importante falar sobre ele? No Enem, eles costumam colocar muita questão cultural muito forte. Caso caia um texto desse cara, você já sabe de onde ele é. Peru. Ele é um escritor, jornalista, ensaísta, romancista e crítico literário peruano. Com a publicação do romance Batismo de Fogo, em 1963, se consagrou como uma das figuras mais importantes da literatura hispano-americana dos anos 60. Foi agraciado com o Prêmio Nobel de Literatura em 2010. Professor, mas você está falando de expressões idiomáticas? O que tem a ver você falar do Mário Vargas Llosa, de uma literatura? É importante porque, olha o seguinte, essa questão do Enem. Aunque me cuesta mucho trabajo y me hace sudar la gota gorda, y como todo escritor, siendo a veces la amenaza de la parálisis, de la sequía de la inmigración, nada me ha hecho gozar en la vida tanto como pasarme los meses y los años construyendo una historia. Desde su incierto despuntar, esa imagen que la memoria almacenó de alguna experiencia vivida, que se volvió un desasosiego, un entusiasmo, un fantaseo, que germinó luego en un proyecto en la decisión de intentar convertir esa niebla agitada de fantasmas en una historia. Escribir es una manera de vivir, dijo Flaubert. Discurso de Mário Vargas Llosa ao receber o Prêmio Nobel de Literatura em 2010. Então, o importante é você saber quem é Mário Vargas Llosa. Ele foi um escritor literário, um crítico romancista, tá? Do Peru, um dos mais importantes da América do Sul, um dos escritores mais importantes da América do Sul. Então, esse é um discurso dele, tá? Que ele fala sobre, sobre a questão da escrita, né? Sobre esse trabalho dele e tudo mais. Só que nessa questão, tá? Ele fala sudar la gota gorda. Isso é perigoso. Por que é perigoso, professora? Porque pode ser uma pergunta, tá? Pode se transformar em uma pergunta. Obviamente, ele pode perguntar o que o autor, né, quis dizer com esse discurso, qual é a finalidade dele dentro desse discurso e tudo mais. Porém, ele coloca aí, né, essa expressão idiomática, sudar la gota gorda. Então, vamos lá, gente. O trecho apresentado trata do fazer literário a partir da perspectiva de Vargas Llosa, tá? Com base no fragmento me hace sudar la gota gorda, infere-se que o artifício da escritura para o escritor é: ativa a memória e a fantasia, baseia-se na imigração inspiradora, fundamenta-se nas experiências de vida, requer entusiasmo e motivação, letra E, demanda expressiva, dedicação. Se você juntar todas essas palavras, parece que nada faz sentido. Fazer, gota, gorda, não sei, não conheço essa palavra, sudar-la, vou ficar confusa. O que eu indico às pessoas que não vão saber essa expressão? Eu indico que leiam o texto e procurem saber o que ele está querendo dizer com esse texto, tá? Qual é a ideia dele nesse texto? Até porque nessa questão ele já fala, o trecho apresentado trata do fazer literário, ou seja, do que ele pensa, do que é fazer literatura, do que ele pensa, o que é você levar a literatura, tá bom? Como é você escrever essa literatura? Então, nós ficamos com a alternativa E. Sudar la gota gorda é uma expressão idiomática
em espanhol, utilizada para indicar algo que precisa de um esforço maior, tá? É similar da expressão suar a camisa, sudar-la. Em português, a qual se diz quando um trabalho pesado é feito. Se o candidato não conhece essa expressão, pode se confundir no texto com a letra D, que requer entusiasmo e motivação, devido ao fato do escritor mencionar que algumas vezes possui problemas de imaginação. Deve-se aqui, entretanto, focar na expressão idiomática em si. Então lembre, gente, que é importante vocês saberem essas expressões idiomáticas que foram passadas a vocês. Na lista de exercício tem para vocês fazerem, né? Então vai ter mais apresentações de expressões idiomáticas. E as expressões idiomáticas são muito importantes para a prova do Enem. Agradeço a vocês por prestar atenção na aula. Qualquer coisa que precisarem, podem falar comigo. Tudo bem? Muito obrigada, gente. Façam os exercícios.